Mas o Dr. Nicolas me surpreende, né, com as coisas ocultas que Deus revela a ele na palavra. Vocês estão bem familiarizados com o Dr. Nicolas, né, com os textos dele. É um cara extraordinário, né? Vocês concordam comigo? O cara que escreve pra caramba, né? Então assim, vamos ver aqui. Então assim, busquem, procurem, orem, tá? Mas eu vou trazer verdades, tá bom, gente? Não quero aqui agredir nenhuma denominação evangélica, tá? Mas eu quero trazer verdades. Aí eu quero saber se vocês estão realmente preparados para verdades. Amém? Amém. Então assim, os apóstolos acreditavam na Trindade. Bom, todos nós vimos, né? Ou viemos, do catolicismo romano. Sim ou não? Quem não veio do catolicismo romano aqui levando o braço? Quem não veio? Nunca foi do catolicismo romano. Quem nunca foi? Tá? Então assim, a grande maioria aqui veio do catolicismo romano e infelizmente nas igrejas evangélicas elas pegaram muita coisa do catolicismo romano até hoje. Então assim, vamos lá. Então, Trindade, tem pessoas que até fazem lá, dá um sinalzinho, né, quando passa perto da igreja, né? Então, quando se livra de um acidente, uma coisa. Então, aqui, ó. Os apóstolos acreditavam na Trindade. Guarda esse texto, tá bom? Guarda. Ali é o autor do ali, Isaac Eisenberg. Bom, não é segredo que a doutrina cristã da Trindade, como tal, não é encontrada na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. É sistematizado, ou seja, teologia sistemática, né, que se estuda nos seminários, é sistematizado a partir de vários textos bíblicos cristãos posteriores, ou seja, o que é cristãos posteriores? Posteriores ao século I, tá? Para apresentar um ensino coerente e preciso que tenta unificar todos os verdadeiros crentes. O cristianismo tradicional sustenta que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, não três deuses. É como a gente aprendeu, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Eu já até falei sobre a Trindade aqui, só que eu disse que eu ainda ia o quê? Explorar. Lembram? Então hoje eu vou falar especificamente sobre o Tertuliano, mas vai ter só uma aula que eu vou falar de manifestação. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Deus se manifestando através do Pai, Deus se manifestando através não, como o Pai, Deus se manifestando como o Filho, não através, é errado dizer através. E Deus se manifestando como o Espírito. Está certo? Isso no hebraico é pequeno no mar. Vai ver isso aí. Então, continua a leitura. O Pai, Filho e o Espírito Santo são iguais em poder e glória, o mesmo em essência. O Pai, funcionalmente, é superior ao Filho e ao Espírito Santo. Tanto o Filho como o Espírito são obedientes ao Pai. Isso é a teologia sistemática, né? Através dos concílios. Ao pensarmos nesse importante tópico, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, o movimento original, ou seja, os Netzarim, os primeiros discípulos, os apóstolos, século I. Tá? O movimento original de seguir a Cristo ainda era muito judeu. E como tal, não estava muito interessado em doutrinas em si. É porque a teologia sistemática ela surgiu no século III. Tá? O que realmente preocupou os judeus do primeiro século não foram tantos os detalhes das crenças corretas, mas os detalhes da vida santa. Segundo alguns judeus, mesmo antes de Jesus, pensavam na relação entre Deus e sua palavra, em termos quase idênticos ao do Evangelho de João. Outros judeus pré-Jesus, antes de Jesus, entre muitas coisas intrigantes, acreditavam na noção do Filho do Homem, que é uma expressão bastante usada por Daniel,
capítulo 7. Engraçado que Daniel, capítulo 7, é a única passagem do Velho Testamento entre aspas, né? Já estava aprendendo sobre isso. Daniel, capítulo 7, é a única passagem que fala que Jesus Cristo virá na segunda vida em glória, né? Como Mateus 24, 30. Como o ser celestial é eterno. Está vendo? A quem Deus um dia assentará no trono da sua glória. Se você depois dar uma lidinha em Daniel capítulo 7, você vai conferir. Terceiro, embora os apóstolos não pensassem no Espírito Santo como simplesmente o poder de Deus, sem qualquer tipo de personalidade, como na teologia das testemunhas de Jeová, há muito pouco sobre a divindade do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? Há muito pouco sobre a divindade do Espírito Santo no Novo Testamento. Concluo, portanto, que se os apóstolos fossem apresentados com a doutrina cristã da Trindade, em sua forma tradicional, e a separação do Pai, do Filho e do Espírito, três deuses em um, ficariam profundamente intrigados com o motivo pelo qual tal sistematização era necessária ou considerada essencial. Mas, depois de pressionados por uma resposta, eles teriam com alguma hesitação concordado com as ideias básicas apresentadas a eles, que estavam corretas. Mas só um texto para você, para quebrar aqui o gelo, para a gente começar aqui. A gente vai agora aprofundar. Eu passei uma tarefa de casa, lembra? Estudem sobre Tertuliano, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Tem alguém que gosta de falar? Alguém gostaria de se pronunciar? Alguém gosta de falar? Pode, fala. É tudo que você fez aí, que você resuma. Qual foi o primeiro concílio? De Nicéia ou Constantinopla? E por que você está começando com Constantinopla? Não, isso que eu estou me perguntando, cara. Vai. Fala. Ai, meu Deus. Essa cola dela tá errando. Agora os brasileiros na Olimpíada lá no Tóquio. A gente tá passando pelo cara, tá no cheio de lugar, meu Deus. O concílio de Nicéia, né? O que aconteceu? Eles, assim, bem rápido, Mas só gente, você já ouviu falar agora na vida do Concílio de Nicéia? Quem nunca ouviu falar? Quem está aqui nunca ouviu falar sobre o Concílio de Nicéia? Berta, Luciana, Antônio, quem mais? Você? A gente aprende o Concílio de Nicéia no catolicismo, né? Na catequese, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador da vida. O concílio de Nicéia, assim, para resumir, ele trouxe tudo aquilo que tinha na época. Nicéia é uma mulher, o que é Nicéia? Uma cidade. Uma cidade, muito bem. Continuando. E eles colocaram. Onde é que ficava Nicéia? Posso falar? Estou perguntando. Sabe não, se dá acendido. Ficava na Espanha, Itália ou França? Vai, pastor. Não vai fazer mais alguma pergunta? O senhor quer o concílio ou não quer? Você não quer tirar um 10? Então continue. Só mudar 10 e se eu não anotou 10, eu não vejo. Não, sério. Aí o que aconteceu lá? Eles trouxeram todas as religiões menos o judeu. Então ele. Isso aí mas eu falei uma vez aqui. Você está pegando minha bola. Vou resumir, né? Tá. Então, eles fizeram o concílio baseado na doutrina. Sim. Você não falou a data, quando foi que aconteceu o Concílio de Nicéia? Qual foi a data? Quem sabe a data aí, pessoal? 325. Quantos bispos participaram do Concílio de Nicéia? Quantos bispos? Bispos ou a data? Quer saber quantos bispos participaram do Concílio de Nicéia? 318 pessoas, correto. E o que é que vocês aprenderam do Concílio de Nicéia? Ou de Constantinopla?
Constantinopla foi a capital do Império Romano, né? Depois é que foi para Roma. Os bárbaros invadiram Constantinopla, né? Destruíram. Vai. Os bárbaros não, os árabes, né? Só isso. Não, o importante dessa pesquisa é vocês saberem o que ficou decidido no Concílio de Nicéia. Eles decidiram no Concílio de Nicéia que existia Deus Pai, Deus Filho. No Concílio de Constantinopla, o que é importante? Eles decidiram lá que foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é que era importante. Entenderam ou não? Exatamente. Porque já existia muita briga já no século I, século II, com relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo era ou não Deus. Mas essa briga nunca saiu de Jerusalém, ou seja, foram os gentios. Porque o judeu já sabia que o Messias é eterno, amém? Essa briga foi do mundo gentil, não foi do mundo judeu. Nós temos que entender isso, amém? Foi uma coisa criada pelos gentios. Tá? Não foi uma coisa criada pelos judeus, que já sabiam, mesmo sendo judeus ortodoxos. Qualquer judeu, ortodoxo ou não, sabe que Jesus Cristo é o quê? É Deus, é o Messias, amém? Então não precisava dessa briga toda, se ele tivesse chegado lá para os judeus e pedir, quero a opinião de vocês. Amém, pessoal? Então assim, o que é Talmud, o que é Targum, o que é Midrash, o que é Misnash, a gente tem que se apropriar de tudo isso, desses conhecimentos todos, se a gente quiser evoluir, se a gente quiser crescer e deixar de ser enganado pelas pessoas. Tá? Existe uma manipulação muito grande. Qual é a obra-prima de Satanás? Como? A igreja romana. A igreja romana é a obra-prima. E você vai ver aqui hoje que essa ideia de trindade é uma ideia totalmente satânica. Tá? Ligada lá a Nimrod. Eu já preguei sobre Nimrod aqui. Vamos para frente aqui. Bom, hoje Tertuliano e as sementes do politeísmo. Tá? Então vamos lá. Eita, tá passando não. Travou aí. Passou demais. Pronto. Qualquer dúvida pode se manifestar, pode perguntar. Bom, logo após a morte de Marcião, lembra de Marcião? Quem lembra de Marcião? Nós estudamos aqui sobre Marcião, lembram? O legado mau que ele deixou? Então, logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, 160 a 220 da nossa época, da nossa era. Autor cristão responsável por lançar as bases do politeísmo, né? Poli, muito, né? Muito, certo? Vamos lá. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade como um êximo escritor e teólogo. Olha aí, viu, gente? O cara tem peso, ele tem peso no meio. Exímio. É verdade. Olha, ele é estudado nos seminários e tal, o cara tem peso. No mundo da teologia, Tertuliano tem peso, é isso que eu quero dizer. Cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica, Romana e posteriormente, faltou o aqui, então quem absorveu os ensinos de Tertuliano? A Igreja Romana e a Reforma Protestante. A gente sabe que qualquer igreja que você citar o nome dela aí hoje, aqui na Igreja Evangélica, tem um reformador por trás dela, certo? Assembleia de Deus, quem é um reformador? Quem é o reformador da igreja, da Assembleia de Deus? Quem é o reformador que está por trás dela? Armínio. Suíço, né? Acho que era suíço. Jacob Armínio, era suíço. Quem está por trás das igrejas batistas, presbiterianas? Calvino.
Essas igrejas neopentecostais, Armínio. Então, cada igreja evangélica tem um reformador. E a nossa igreja, qual é o reformador? Nenhum. Nós não seguimos reformadores. Nós não seguimos nenhum reformador. Deixaram um legado? Deixaram. Foram homens que morreram pela causa de Cristo, mas que não tinham a verdade absoluta. E a minha verdade é tão perigosa quanto a mentira. Estão entendendo o que estou falando? Bem? Eu nem posso passar, que o bicho aqui eu acho que morreu. Passei, Vitória? Oi? Travou aí também? Aham. Travou, gente, aqui, dá só um tempo. Ah, passou. Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra latina trinitas, que é trindade, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum apóstolo falou isso. Isso não tem, isso é uma coisa totalmente inconcebível para um judeu. Tá? Essa divisão aí, esse conceito sistemático de teologia de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então a doutrina cristã da Trindade apregou a existência de três deuses, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Típico exemplo de quê? De politeísmo. Lembrem-se, hoje vamos falar sobre Tertuliano, mas vai ter uma aula aqui que eu vou falar só sobre a manifestação de Deus. Manifestação, Deus se manifestando, né, como Pai, Deus se manifestando como Filho e Deus se manifestando como Espírito. Não quer dizer que são três. Tá bom? Ok? Para tentar disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um, é isso que falam, né? E que por um mistério, ao mesmo tempo, são três pessoas. Tá? A base da teologia é essa. É um Deus só, mas que são três pessoas distintas, com personalidade, não é assim que dizem? Deus tem personalidade, Jesus tem personalidade e o Espírito Santo tem personalidade. Quando eu faço isso, eu estou atribuindo três coisas. Certo? Talvez seja difícil você entender isso, porque já está muito tempo arraigado na nossa mente, como verdade. E a coisa mais difícil do mundo é a gente ir para o novo, romper com aquilo que a gente já aprendeu há muito tempo. É difícil, não é fácil não, mas se eu entendi, você também tem capacidade de entender, tenho certeza. Bom, palavra de Tertuliano, pai da doutrina da Trindade. Bom, existe um livro chamado Contra Praxis, né? E são palavras de Tertuliano, ele falando tal, né, relatando, né, sobre a Trindade. Vamos lá. O que é que ele fala? Enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, eu botei aqui, grafei aqui, tá? A unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passar. Três, contudo, não em condição, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Se você pegar qualquer livro de história da igreja, você vai encontrar isso aqui. Cadê, José? Meu livro. Como? Pai, já está gestante, né? 9 meses já. Vai nascer quando? Não em poder, mas em aspecto. Ainda que em uma substância, uma condição e um poder. Enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui o Contra Praxis. Onde está isso aí? É o que ele está sistematizando, o que Tertuliano está falando. Ele está falando que existem três, né, que cada um é uma personalidade diferente do outro. Isso não é politeísmo, gente? Isso
Isso é politeísmo. Tá? Ele está dizendo que existem três, o Deus Pai, que age assim, até o pessoal diz assim, o Deus Pai que agiu no Velho Testamento, já ouviram isso? Aí vem Jesus, que agiu na Nova Aliança, Deus Filho, e o Deus Espírito Santo está agindo hoje, quem já ouviu isso? Né? Existe muito isso, eles pregam muito sobre isso, tá? A teologia aplaude ele. Ele é um dos pais da igreja, que é estudado nos seminários, que defende. Quem defende a doutrina da Trindade defende Tertuliano. Entendeu? Quem defende a doutrina da Trindade vai defender Tertuliano, porque foi ele que sistematizou a coisa. Mas nós estamos estudando hoje que isso aí é o quê? É uma aberração, fala. Não é só por isso, várias outras coisas. Na verdade, Tertuliano ele é antissemita. Ele é antissemita. Entendeu? Ele tem um ódio para o judeu. Bom, nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o pai e o filho são duas pessoas separadas. Ó, quem está falando isso é Tertuliano. O pai e o filho são o quê? Duas pessoas separadas. Então, na visão de Tertuliano, o pai e o filho são duas pessoas o quê? Separadas. Tem até teólogo que diz que o filho é submisso ao pai. Que Jesus é submisso ao... O que tem que entrar... Quando eu falar sobre kenumá, que é manifestação em hebraico, quando eu começo a falar, aí sim, aí a mente a gente vai abrir. A gente vai entender 100%, tá? Que o eterno é um. Deuteronômio 6,4. Deus é um. Amém? O eterno é um. Jesus Cristo fala isso em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Não existe essa separação como Tertuliano está falando aqui. Além disso, além de que você está falando, eu também coloquei aqui, vou falar sobre isso lá no final, na conclusão. Né? Quando Jesus chama os discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou explicar isso aí também. Tá? Agora observe minha acessão. Tudo isso são palavras de quem? Está entre aspas. Palavra de quem? Tertuliano. Agora observe minha acessão é que o Pai é um, e o Filho é um, e o Espírito o Espírito um, e que eles são distintos uns dos outros. Entendeu? Cada um tem a sua personalidade. O Pai tem uma personalidade, o Filho tem uma personalidade e o Espírito Santo tem uma personalidade, uma pessoa. Tá? Outra coisa que Tertuliano falou, onde contudo há um segundo, deve haver dois. E onde há um terceiro, deve haver três, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Agora, de fato, o Espírito é o terceiro de Deus e do Filho, ou seja, na ordem da teologia cristã é o quê? Primeiro, Deus Pai, segundo, Deus Filho, Jesus, e o terceiro, Deus Espírito. Você coloca até numa ordem de superioridade, né? Bom, outra coisa que Tertuliano falou, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ele usou a analogia aqui para explicar. Ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, ou o ápice do raio é o terceiro do sol, nada, contudo, é estranho à fonte original de onde deriva as suas prioridades. Queridos, a nossa fundamentação não pode ser nisso aqui, não. Isso aqui é totalmente furado. A nossa fundamentação é o quê? A palavra, gente. Bíblia. O que a Bíblia diz, não é o que a árvore, não é o que o sol. É muita viagem, entendeu? Bom, incorporou o catolicismo romano a doutrina da Trindade nos concílios de Nicéia, 325, e de Constantinopla, 381. Ambos, os dois concílios, realizados sem, presta atenção, todos os dois concílios, o primeiro concílio, quando foi? O primeiro concílio da igreja, Atos 15, quem participou? Todos os judeus.
E quem presidiu? Tiago, irmão de Jesus. Foi um concílio judeu. Não tinha como errar, né? Os caras sabiam a Torá oral e a Torá escrita. Os caras sabiam o Talmud, Midrash, Misná, Targum. O que é o Targum? Targum é a tradução da Bíblia do hebraico para o aramaico. Tá? Os caras sabiam. Tinham Jesus ali, o Espírito Santo na vida deles, tal. Não tinha como errar. Segundo concílio da igreja, Nicéia, para decidir o quê? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. São a mesma pessoa, tal. Aí o que eles fizeram? Convidaram os judeus? Não, antissemitas. Para que a gente quer judeu aqui? Vocês guardam o sábado, vocês fazem a circuncisão, vocês não comem carne de porco, ninguém quer vocês aqui não. A gente não guarda sábado, a gente não faz circuncisão, a gente come carne de porco, a gente tosse Ceará, para fora. Feia. Tem outra ali, ó. Tem outra ali, tá? Convido vocês a mais tarde a sofrerem ali um pouquinho depois do culto, tá? Cadê o super? Olha o super-homem aí, rapaz. Gente, quem está entendendo? Bom, aí acharam um pouco o concílio de Nicéia, convocaram o concílio de Constantinopla. Quem foi que convocou o concílio de Nicéia? Constantino. Ele se autodenominou papa, se autodenominou líder religioso e convocou os bispos para o concílio de Nicéia. É aquela história, né? É aquela história, para essas coisas de hoje, de político, né? Olha, vamos fazer aqui um acordo aqui e tal, né? Eu convido vocês, aí vocês vão fazer o que eu quero. Foi isso que Constantino fez. Aí o concílio de Constantinopla disse, não é só Deus Pai e Deus Filho, não. Tem que entrar quem? Espírito Santo, Deus Espírito. Aí entrou. Bom, se vocês lerem aí depois, vocês vão verificar o que eu estou falando. Ambos realizados sem a presença de israelitas crentes em Yeshua. Deixaram de lado os discípulos de Jesus, os discípulos judeus messiânicos que acreditam em Jesus. Bom, pode prestar um negócio desse? Não pode. Então, toda a nossa teologia das igrejas evangélicas está aqui, gente. Concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla. Feia. Ele era para estar aqui. Gente, até aqui tudo bem? Estou falando alguma aberração? Alguma coisa nova? Busquem o conhecimento, procurem. Não acreditem em mim, não. Não acreditem na Bíblia. Se você não gostar, você é antissemita. Se tu estivesse lá, tu tinha dado um beijo no Zadok, tinha não? Você sabia que o Deuteronômio, um adendo aí, você sabia que o Deuteronômio foi escrito em 36 dias da morte de Moisés? Antes da morte de Moisés? Sabiam disso ou não? Pois é, Deuteronômio foi escrito 36 dias antes de Moisés morrer. Fala. E Deuteronômio em hebraico é Devarim. É o único Senhor. Amém. É o Sit, né? O Tefilin. É o Tefilin isso aí. O Tefilin que eles ainda usam até hoje. Olha, a teologia da Trindade, eu não está aqui não, tá? Era muita coisa para colocar, eu não coloquei. Mas a teologia essa teologia desenvolvida por Tertuliano, da Trindade, ela se assemelha a Nimrod. Eu vou explicar daqui a pouco. A de Gênesis. Então, o concílio de Nicéia estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Já falei, né? Isso é um resumo, só um resumo dos dois concílios. O concílio de Constantinopla assentou o Espírito Santo. Bom, se você perguntar, gente, qual a diferença do concílio de Nicéia para o concílio de Constantinopla? Qual a diferença? Muito bem, correto. Correto. Amém?
Ok? Para frente? Bom, a Enciclopédia Católica, o que ela fala sobre Trindade? Enciclopédia Católica. Tá? A Trindade é o termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade é que na unidade da divindade há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estas 3 pessoas verdadeiramente distintas umas das outras. Está lá na Enciclopédia Católica. Que é o que as igrejas pregam. Sim ou não? O que é que as igrejas evangélicas pregam? Tal, mas não termina aí não, tá? Assim, nas palavras do credo de Atanásio, quem foi Atanásio? Atanásio foi um dos pais da fé que combateu Ário. Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus. Então, Atanásio combateu ele. Então, assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E ainda não há 3 deuses, mas um só Deus. Como é que pode isso? Faz sentido isso aí? As palavras de Atanásio. Ele diz que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E ainda não há 3 deuses, mas um só. Estranho, né? Analise, com calma. Não é estranho, não é o que Atanásio falou? É estranho, né? Você vê, é uma meia-verdade. Não é uma mentira. Como é que o povo diz? Descabrosa, escalada? Como é que é? Mentira. O povo fala uma coisa assim, descabrosa, é? É isso, tu que sabe das coisas. Descabida, o que é? Mentira o quê? Não é uma mentira exagerada, né? É uma meia-verdade. Bom, nesta trindade de pessoas, o Filho é unigênito do Pai por uma geração eterna. E o Espírito Santo procede de uma procissão eterna do Pai e do Filho. Pega aquele texto lá de João 3,16, né? Bom, no entanto, apesar desta diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais. Todos são igualmente criados e onipotentes. Credo de Atanásio. A igreja ensina, é a revelação sobre a natureza de Deus que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio sobre a terra para entregar para o mundo. E que ela propõe, que é isso? Tem uma coisa errada aqui. Ao homem como fundamento de seu inteiro sistema dogmático. Eu vou até passar mais rápido isso aqui, não dá nem para ter passado. Bom, este conceito católico romano foi absorvido por absolutamente... Que conceito? O conceito do credo de Atanásio. Absorvido por absolutamente quase todas as denominações cristãs protestantes, salvo raras exceções. Essa divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito, tal. Mas ele não fala de manifestação. Quem fala de manifestação é a Bíblia, a Torá e a própria teologia judaica. Entendeu? Eu estou dizendo que é uma meia-verdade. Aliança Renovada, o nome correto. Quando eu disse para você, lembra do começo da aula? Eu disse, gente, hoje nós vamos nos ater a Tertuliano, mas vai ter uma aula só sobre manifestação. Quando nós falarmos sobre manifestação, o negócio vai clarear 100%. Entendeu? Não, quando tu fala eles, já está aí já está aí a teologia cristã de Tertuliano. Aliança Renovada.
Quando eu falar de manifestação, pronto, eu espero que ninguém falte na aula sobre manifestação. Em Marcos 2, descem aquele paralítico, 4 homens descem o paralítico sobre o telhado e tal. Marcos capítulo 2. Jesus disse assim: perdoaste estão os teus pecados. Meu amigo, isso causou uma loucura, não foi? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus disse o quê? O que é mais fácil dizer? Perdoaste estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Então. Porque tem coisas que a gente nunca estudou. Por exemplo, manifestação é uma coisa que a gente não estudou. Tá? Quando nós falamos isso, as manifestações de Deus, Deus se manifestou como o Pai, Deus se manifestou como o Filho e Deus se manifestou como a Rua HaKodesh, como o Espírito da Santidade. Aí quando a gente falar sobre isso e ver fundamentos na Torá, aí pronto. Aí a doutrina da Trindade vai embora da nossa cabeça. Você tem que entender que Jesus Cristo se encarnou em homem. Então ele estava ali como protótipo de modelo para a humanidade, de submissão. Não quer dizer que ele não fosse Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. E outra coisa, viu, que eu vou aprofundar aqui. Ele estava ali fisicamente como homem, mas ele era Deus e onipresente. Ele estava ali como homem, mas estava lá na glória. Santo, santo. Os anjos cantando para ele lá na glória. Ele lá na glória, lá. E ali na terra, como homem. Como é que pode isso? Não sei, ele é Deus. Amém? É Deus. Amém, queridos? Ele estava lá na glória, lá recebendo né, os anjos cantando, santo, santo. E ao mesmo tempo estava onde na terra, como homem. Isso não fala sobre manifestação. Isso é difícil para a gente entender, por causa da nossa cultura ocidental. Nós somos criados à base do catolicismo romano. E foi impregnado muita coisa ruim na nossa cabeça. Uma das coisas ruins é a Trindade. Então é difícil, a gente tem uma dificuldade de entender isso. Poxa, como é que ele está lá na glória e está aqui como homem? A mente humana não consegue entender isso. Entendeu? É munar. É munar a fé. Mas vamos para frente, tem algumas coisas que você falou, está aqui, eu coloquei aqui. Cara, eu não dou a mínima para isso. Eu não dou a mínima nem para esse judaísmo maluco, nem para esse islamismo satânico. Eu nem vou nem perder tempo discutindo isso. Eu não vou nem perder tempo. Eu sei que ele é o Yeshua, o Hamashi, amém? Pronto. Comentário de Roger Olson, muito conhecido, historiador evangélico, o que é que ele diz? O resultado dos dois conflitos do século IV e do credo niceno promulgado é o consenso real entre os cristãos sobre Deus adorado, 3 pessoas. Isso você encontra em qualquer livro de história da igreja. A gente até estudou aqui sobre isso já. Que as 3 pessoas hipostáseis e uma substância, ousia ou ser. Talvez seja difícil para quem está aqui agora, primeira vez ouvindo isso. Essa é uma coisa que a gente já bateu muito aqui. Deus é um, devido à sua essência ou substância comum, e é 3 pela distinção de pessoas na divindade. Não é. Tá? Isso aqui é a teologia de Roger Olson, que é teologia cristã, de certa forma, tertuliana. Não é. Então pode fazer essa distinção de 3. Tá? Como eu digo mais uma vez, quando falarmos sobre manifestação, a coisa vai clarear. Como será que pensavam os discípulos de Yeshua antes da Igreja Católica determinar ostensivamente o dogma trinitariano? Como é que pensavam? A gente já viu o texto aí do doutor Eli, né? Como é que pensavam? Pensa aí. Como pensavam os discípulos de Yeshua lá, século I? Como é que Paulo pensava? Como é que Barnabé pensava? Tito pensava, Timóteo pensava, Lucas pensava. Como é que esse povo pensava? Tá? Antes da Igreja Católica determinar essa doutrina da Trindade. De quê?
Filipenses 2, lê aí, meu amigo. Mesmo sendo Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5. Está aqui. Tudo que você pergunta está aqui. Amém? Aleluia. Então, como é que eles pensavam aí? Como é que pensavam os discípulos de Jesus antes dessa loucura aí? Sempre. Vamos ver como é que eles pensavam. A resposta. Tertuliano escreveu sua obra no século II. E que nesta época a maioria dos crentes não cria na Trindade. Como adiante o próprio escritor Tertuliano, o próprio Tertuliano fala que os discípulos, os primeiros discípulos não acreditavam na doutrina da Trindade. Quem fala isso é o próprio Tertuliano. Vamos ver. Palavra de Tertuliano. Os simples, de fato, não os chamarei de não sábios nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes. Ficam assombrados com a dispensação dos 3 em 1. Ficam assombrados com a dispensação dos 3 em 1. No sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. De palavras de quem? Tertuliano. O próprio Tertuliano atestando aí que os discípulos lá do século I não aceitavam a doutrina da Trindade. Tem mais, está vendo aqui? A maioria dos cristãos do século II pensava que, respondendo aquela pergunta, né? Essa pergunta aqui, como será que pensavam os discípulos de Jesus antes da doutrina aí? Então, a maioria dos cristãos do século II pensavam que, o eterno é uma pessoa, e não 3. O Pai é o eterno, o Filho é o eterno, o Pai e o Filho são o mesmo eterno. Você sabe que eterno é o que? Adonai, que é aquele tetagrama, né? Yahweh. Essa aqui era a mentalidade dos discípulos do século I e século II. A partir do século III entrou o quê? Teologia tertuliana. Quem está entendendo aí? Assim. A gente tentar desconstruir uma coisa que já vem na mente da gente há muito tempo não é fácil, não. É muito difícil. Aí vamos se esforçar, amém? Vamos buscar o conhecimento. Não vamos ficar parasitas, né? Amém? Vamos buscar o conhecimento, gente. Aleluia. Estão dispostos a buscar o conhecimento? Glória a Deus. Estes conceitos cristãos tiveram por base os ensinos judaicos dos primeiros discípulos de Yeshua. Como o próprio Tertuliano fala. O próprio Tertuliano ele fala. Vocês vão ver nas frases, nas palavras de Tertuliano, o que é que ele diz dos primeiros discípulos de Jesus. Mas esta doutrina sua dá testemunho à fé judaica, na qual esta é a substância, acreditar tanto na unicidade, bota no Google aí, Isaac, a palavra unicidade, para ler para o pessoal o que é. Tanto na unicidade de Deus, que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele e depois do Filho o Espírito. O próprio Tertuliano está falando aí. Por isso que você faz umas perguntas malucas, né? Dorme na hora aqui, né? Visão de quem? Estevão. De Jesus? Vamos falar sobre manifestação. Está preparado? Está preparado? Atos capítulo 7. Aí, pessoal. Unicidade. O que é unicidade? Lê aí, Isaac, bem alto aí. Queremos ouvir a voz de Isaac. Vamos lá. Queremos ouvir a voz de Isaac. Quem quer ver o Isaac tocando teclado e cantando? Ele fica cantando lá em casa, tocando e cantando. Ele canta em Libra. Vai lá. Lê aí.
Que é a unicidade. Só isso. Tá fraco esse teu Google aí. Mas se você pesquisar o que é unicidade, é a doutrina que fala Deus é um. Jesus é eterno, o Pai é eterno, Jesus é eterno e o Espírito Santo é eterno. Não é eterno, é o eterno. O. Tá? O. Espera aí, a Caína vai falar. Fala. Pronto? Ó, só terminar aqui o pensamento tertuliano. Tertuliano diz assim, vou ler de novo. Mas esta doutrina sua dá testemunho à fé judaica na qual esta é a substância. Acreditar tanto na unicidade de Deus, que recusa reconhecer o Filho ao lado dele, depois do Filho, o Espírito. Pois ele, adepto da fé judaica, negam o Pai, quando diz que ele é o mesmo que o Filho, e eles negam o Filho quando eles supõem que ele seja o mesmo que o Pai. Então, o próprio Tertuliano dá testemunho de que os judeus estão errados e que ele está certo, que é o oposto, né? Ele que está errado e os judeus estão certos. Diga, senhor amor. Esqueceu a pergunta, não pode. Pronto, eu vou lhe explicar logo isso aí, antes que você vá para casa e não almoce direito, e brigue com a sua esposa. Quando o Estevão fala, presta atenção, eu não trouxe meu comentáriozinho, aquele pequeno, mas no pequeno deve ter. Aquele livrinho lá do David Stern. Comprem, R$32, R$32, mais barato que um Beirute. Quando o Estevão tem aquela visão de que viu Jesus à destra do Pai, você tem que entender a palavra semântica. O que é destra? Direita. Mas o que é destra e direita? Pronto, aí. Poder, cara. Não significa literalmente, que Jesus está aqui, presta atenção, e que o Pai está aqui. Não significa isso não. Não é isso, cara. Tá bom? A gente não pode interpretar a Bíblia 100% na sua literalidade. Ó. Quando ele diz que viu, dá a ideia de que está lá Deus, com a sua barbona branca, sentadão lá, todo o poder, e do lado direito tem Jesus. Aí você vai o quê? Presta atenção que eu vou. Aí você vai entender que são o quê? Dois. Está negando, Estevão era o quê? Gentil ou judeu? Tu acha que Estevão, que deu uma aula, naquele discurso ele dá uma aula, ele discorre desde Abraão até Jesus, o cara sabia pra caramba a Torá. Tu acha que ele ia falar idolatria? Porque se ele falasse que existiam dois, estava falando de quê? Idolatria. Gente, tem coisa que a gente tem que pensar. Tá falando de politeísmo. Não, cara, ali não significa que está ali um e dois, não. Não é isso, dois. Não é literal aquilo ali não, gente. Não, macho, você não é ignorante, não. Você é um cara bacana, mas tô Ceará, macho, o que eu posso fazer? Fala. Não, eu falei, é difícil a gente tirar uma coisa que já vem de anos e anos e anos e anos e anos. Quando eu li o texto, esse textinho que eu dei, quando eu li esse texto do doutor Eli, pela primeira vez que eu li, deu um choque em mim. Presta atenção, gente. Quando pela primeira vez eu li esse texto, deu um choque em mim. Isso é normal. Porque eu já vinha há muitos anos. Há muitos anos com isso na minha cabeça, desde quando eu era católico.
Até o sinal da cruz a gente fazia, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Então, e quando a gente vê algo novo, a gente tem uma resistência a saltar aquilo que é velho. Mas eu estou fundamentando aqui que aquilo que é velho é idolatria, é criar deuses. Gente, eu vou chegar aqui no ponto agora e dizer por que Tertuliano desenvolveu essa... Porque ele vem do mundo pagão. Tertuliano não vem de um mundo onde se existe só um Deus, como o judeu, como o Islã. Ele vem de um mundo pagão, ele vem de um mundo... Gente, a Peshita, a Peshita é um nocaute ao Império Romano. O que é o Império Romano? É tudo isso. Isso aqui é o Império Romano. Isso aqui é o Império Romano. O Império Romano se levantou mesmo para mexer com a cabeça das pessoas. Entendeu? Por que tem pessoas aqui que tem... Eu vou agora aqui... Não é o caso da Luciana, nem é o caso do Ever. Que tem comércio. Mas por que tem pessoas que têm comércio, vêm para cá, para a igreja e não ficam um mês? Porque eles vêm barganhar. Eles vêm barganhar. Eu vou dar meu dízimo e Deus vai ter que me retribuir. Quem disse que Deus é obrigado a retribuir alguma coisa para a gente? Deus já deu uma coisa muito boa para a gente hoje. Nós acordamos. Nós acordamos, gente. Só o fato da gente acordar é porque Deus ama a gente. Amém? Olha, eu fui dormir 3 horas da manhã assistindo aquela loucura do Brasil que eu nunca mais faço. Fiquei sofrendo lá ontem. Pelo amor de Deus. Fiquei sofrendo lá com o Brasil. Aquele Mbappé lá. Mbappé, não sei nem, mano. Pensa, o cara começou a jogar, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí eu acordei, mas vim para a escola. Amém? Então, irmãos, não é fácil, Júlio, não é fácil, irmãos, quando a gente está criado no mundo, no meio, que achando que tudo é verdade. Tudo é verdade. Entra. Ó. Aí o cara, a pessoa tem um pequeno comércio grande e tal, vem para a igreja, vem com aquela mentalidade que eu vou dar o dízimo e Deus vai abrir a porta, vai repreender os gafanhotos. Isso não existe. Ele não prega isso aqui. Ele não prega essa heresia aqui. Você dá por generosidade, se os teus olhos forem bons, né? Generosidade. Dê por generosidade, não dê por barganha. Porque se você for der por barganha, Deus não vai te abençoar nunca. Aí a pessoa não entende isso, vai embora da igreja. Ah, não, vou embora, que eu quero prosperar, eu quero que meu negócio flua e tal. Ó. Isso. Só carne. Vamos lá. Eu vou nem comentar isso. Cara. Ô, Vitória. Conversa com um amigo teu acadêmico de medicina, traz domingo para a gente fazer a circuncisão nesse rapaz, viu? Aproveitar e trazer um kipá para ele também. José, compra um chofá para a gente tocar aqui, viu? Pronto. A menorá, traz a menorá. Vamos fazer logo isso aqui uma sinagoga. É um jeito. É. Olha aí, o cara está com idolatria. Idolatria aqui, ó. Foi enganado ainda mais, né? Foi enganado. Alguém pegou uma pedra lá, não sei aonde, deu para ele. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Já que os israelitas nazarenos, né, os discípulos de Jesus, século I, século II, e os cristãos gentios criam que o eterno é um e não três, lutavam contra a doutrina da Trindade, até então em um estágio inicial, acusando Tertuliano de pregar o quê? Politeísmo. Palavras de Tertuliano. Eles estão constantemente nos atacando. Olha, eles quem? Os nazarenos, discípulos de Jesus, do século I e II. Os judeus, os gentios, discípulos de Jesus, e os judeus messiânicos.
eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do único Deus. Quem está com a razão? Quem está correto? Eu sei, não estou entendendo. O que está vindo nas suas... Eu entendo suas perguntas, mas eu disse para você que quando você não pode faltar sobre o quê? Quando eu falar sobre o quê? Manifestação, não pode faltar. Gente, quem está correto? Tertuliano ou os discípulos de Jesus do século I e II? Quem está correto? Quem está correto, Gabriele? Eita, acorda, menino. Só pensa no aniversário, fala. Mas não está pensando ainda, um ano todo pensando. Até chegar no próximo ano, dia 27 de julho. Aí ela começa a pensar no 2022, fala. Vamos fazer um concílio. Fala. Pessoal, você não quer que eu termine hoje, não? Fala. Eu ainda tenho aqui uma carta na manga, né, como o povo diz, para soltar aqui hoje, tá? Quem está correto? Quem está correto? Bom, antes de quem está correto. Espera aí, ó. Antes de quem está correto. Vou ler aqui um pouquinho. Tertuliano, ele veio de uma família pagã. Presta atenção. Tertuliano, como a maioria de nós aqui. A maioria aqui veio de família pagã. Com raras exceções, com Isaac, Gabi, né, que nunca pisaram na igreja católica, né, Juana, não sei mais a história dos irmãos, a Raquel, que só beijou o Papa quando veio aqui em 82, o Papa passou na Zé Basta, ela ficou lá, ó. Ai, Papa! Eu lembro isso aí, eu lembro. Em 82, o Papa passou ali na Zé Bastos. João Paulo, eu fui também. E cá para nós, o cara era bonito, não era nós? O bicho era bonito, eu tive pertinho dele. O homem era bonito, cara. Eu não acho o homem bonito, não, mas aquele cara ali, o Papa era bonito, viu? Chaltão e bonito. Polonês, né? Ele era polonês. Um dos caras mais bonitos que eu já vi, assim, face a face. O bicho era bonito. Vamos lá? Se ele tivesse, naquela época, se ele tivesse parado, eu tinha dado um beijo nele. Naquela época, confesso minha idolatria. Confesso minha idolatria. Mas Deus me perdoa, amém? Bom, então Tertuliano, ele veio de uma família pagã, foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão com 3 deuses. Presta atenção que isso aqui é forte. A carta na manga que eu tenho. Segundo Andrew Gabriel Roth, ele diz assim: a teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semíramis e Tamuz, 3, né? Que eram originalmente a trindade da Babilônia. E ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos. Isso aqui está escrito no Aramaic English New Testament. Bom, tem outras coisas, outros deuses que vocês não sabem, vou citar aqui. Dá tempo ainda? Dá, né? A crença em 3 deuses, isso não é uma coisa de Tertuliano, não, é uma coisa bem antiga. A crença em 3 deuses permeou diversas culturas pagãs, nas religiões da Babilônia e Assíria. Já se pregava uma tríade, pois os idólatras pensavam que o universo foi dividido em 3 regiões: céu, terra e água, cada uma sob o domínio de um deus: Anu, Enlil e Ea. No Antigo Egito, abrindo um adendo, o doutor Nicolas tem, não sei se é o doutor Nicolas, eu estou ali, que eu passei para o grupo de obreiros, um texto sobre aquelas 10 pragas. É doutor Nicolas? Obreiros? Quem lê o texto? Doutor Nicolas, né?
excelente o texto. Das 10 pragas, porque que Deus matou lá, não teve pena deles. Tá? Continuando aqui. No Antigo Egito, também vigia a trindade dos deuses heróis. Dos deuses, olha aí, Isaac, ó. Vê se tu conhece esse nome aqui, lá no Antigo Egito. Horus, Ísis e Osíris. Horus é o pai do Thor, é? Quem é o pai do Thor? Mas aqui também tem ele, peraí, eu chego já lá. Aqui tem também ele. Olha esses filmezinhos aí que a gente assiste aí, né? Aplaudindo e gostando desses filmes aí, ó. Então, aqui, igualmente no hinduísmo, presta atenção. Então, gente, tá vendo aí que o negócio não é novo não, velho? Hinduísmo se destacam Brahma, não é a cerveja não, viu? É Brahma, ou Brahma, não sei como é que é a pronúncia. Deus da criação, Vishnu, Deus da preservação, e Shiva, Deus da destruição. Muito antes do advento do Mashiach de Israel, do Messias, Jesus, os religiosos da Grécia e de Roma adotavam 3 principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos pais da igreja, inclusive Tertuliano, terminou exercendo poderosa influência na teologia cristã até hoje. Bom, o que é que faltou falar aqui do Thor, né? Do martelo, né? Só para terminar, aqui, para terminar. Vamos ver aqui a opinião de alguns historiadores. São só duas opiniões. Primeiro, vamos ver aqui a opinião do Will Durant. Ele diz assim, presta atenção, o que ele diz é forte, presta atenção. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. E outro historiador chamado Edward Gibbon, ele diz assim, se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios, idealizados por Platão, foram retidos como sendo dignos de crença. Então, irmãos, vamos finalizar aqui. Quem está correto. Espero que a aula de hoje tenha acendido uma luz aí na nossa cabecinha, para a gente buscar mais o conhecimento. Então, quem está correto? Vamos lá? Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, Adonai, nosso Elohim. Adonai é Errat, em hebraico. Então Deus é o quê? Aqui em português está assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. É o único Senhor, né? Em português. Então, gente, lembrando que Elohim pode ser atribuído até a Satanás, né? Essa palavra aqui. Aqui, Adonai é um e não 3. O que aconteceu é que o Eterno, Adonai, nosso Deus, ele se manifestou através do Pai, né? Se manifestou através do Filho e se manifestou através do Espírito Santo. Não são 3 separados com 3 personalidades diferentes, tá bom? Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante? E Yeshua respondeu, o mais importante é, ouve, ó Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. Marcos 12, 28 a 29. Amém? Aleluia. O próprio Jesus Cristo dizendo, né? Falando. Eu creio na Bíblia e esta fala do Pai, do Filho e do Espírito. Você passou a aula toda me perturbando sobre isso. Está aí a sua resposta. Eu creio na Bíblia e esta fala do Pai, do Filho e do Espírito. Como explicar este fato? Isto não seria trindade?
Hã? Você está com a palavra. Não. Aí vão ser duas personalidades. Aí você vai voltar para o politeísmo. Ah, sim, uma só. Uma só. Então, vamos lá, para cá. A Bíblia não fala do Deus Pai? Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fala? Sim ou não? Fala. A bênção apostólica lá que Paulo dá lá em Coríntios, né? Finalzinho lá, 2 Coríntios, né? No finalzinho lá, do último capítulo, último versículo. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, não fala nisso? Amém? Isso é trindade? Vamos lá para a resposta. Como explicar isso? Quer que eu explique? Não, macho. Deixa eu explicar, depois tu pergunta. Ceará apanha de quanto hoje? Explicando isso aí. Tópicos irrenunciáveis da fé. Vamos lá, explicando isso aí. Primeiro, Adonai é um. Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29. Já lemos hoje, amém? Adonai é um. O Eterno é um. 2. O Pai é Adonai. Gênesis 1, leia aí. Gênesis 1 bem alto. Se vocês demorarem, eu leio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se demorar, eu leio. Gênesis 1, o que é que diz? Tudo bem. Ok. Valeu. Gênesis 1, o que mais? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, amém? No princípio criou Deus. Olha uma coisa que a doutrina da Trindade desenvolve, ó. Ó aqui, ó. Gênesis, não está aqui não no meu script, mas uma coisa que a doutrina da Trindade desenvolve é isso aqui, ó. Gênesis 1, 26. A doutrina da Trindade desenvolve isso aí, ó, nessa passagem de Gênesis 1, 26. O doutor Eli tem um texto muito bom sobre isso. Sobre Gênesis 1, 26. Ó, o que é que a doutrina da Trindade diz? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. A doutrina da Trindade diz que é o Pai falando com o Filho e falando com o Espírito Santo. Não é isso? Que a doutrina da Trindade diz? Não é isso. Tem que ir lá para o hebraico saber o que é isso. Se não souber o hebraico, não sabe o que é isso, não. As nossas traduções não prestam. Nossas traduções não prestam. O doutor Eli tem um texto. Não sei se eu passei já para o grupo de obreiros esse texto, sobre esse versículo aí, do hebraico. Bom, façamos o homem, tá? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Onde é que entra Elohim aí? Depois é que entra. Deus, o Eterno, tá? Falando com as hostes celestes. Não é Deus falando consigo. Está lá no hebraico. Por isso que é bom saber o hebraico. É Deus falando com quem? Com as hostes celestes. Beleza? Entenderam? Não tem nada a ver aí Deus Pai falando com Deus Filho e falando com Deus Espírito. Não tem nada a ver. Vamos continuar lá. Paramos no 2, foi? 2. O Pai é Adonai. Gênesis 1, Isaías 63, 16. Anota essas referências e estuda em casa. Dá para ler, né? Rapidinho, né? Isaías 63, 16. Dá para ler, eu leio, tá? Eu leio aqui até mais rápido. Vou ler aqui. Isaías 63, 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque a Bíblia hebraica tem uma diferença. Mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, tu, Adonai, Eterno, és nosso Pai, nosso Redentor. Ou seja, quem é o Redentor? Jesus, o Eterno. Deus é um. Amém? Desde a antiguidade é o teu nome. Mesma passagem também, Isaías 64, 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, agora, ó Adonai, tu és o nosso Pai. Amém? Pronto, beleza. À frente. 3.
o Filho, Yeshua HaMashiach, é Adonai. Isaías 9, 6, 7, aquela passagem que diz: o Filho se nos deu, tal, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João 1, no princípio era o Verbo. Aí é uma história de logos e rema, ei, balela, papo furado. Grego, aramaico, vai para o aramaico. João 1. E Filipenses, eu disse para você, lembra? Paulo, Filipenses 2:11. Pelo que Deus exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o quê? Aleluia. Ele sabe decorar. Vou ler aqui. Filipenses 2:11. Esse mesmo? Deixa eu ver. Filipenses 2:11, se não me falha a memória. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o quê? Adonai. É o Senhor aí, Adonai. Adonai, o Eterno. Para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus o Pai. Tira da cabeça esse negócio aí. 4. Para quem não sabe, vai aprender hoje o que é Ruach HaKodesh. Espírito de santidade, Espírito Santo. Querem repetir? Repitam. Ruach HaKodesh. Muito bem, Espírito Santo. É Adonai. Gênesis 1:2. Vou ler Gênesis 1:2. E o Espírito se movia sobre a face das águas, é isso? É isso, é? É, né? E o Espírito se movia sobre a face das águas, amém? Só 1:2, o que é que diz? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito de Adonai, se movia. No caso aqui, no hebraico não é Adonai, é Elohim. O Espírito de Elohim, tá? No hebraico é Elohim aqui, não é Adonai não. Se movia sobre a face das águas. Espírito de Elohim. Aí vem Isaías 63:1. O Espírito... 63? O Espírito do Senhor está sobre mim, eu acho. Não é isso não. Deixa eu ver o que é. 63, não estou lembrado agora. 63:1. Quem é esse que vem do Edom? Vou ler não, muito grande. E Salmo 51:11. Leia em casa. Termina aí, né, Vitória? Tem 4? Copie e termine aí. Depois a Vitória vai botar aí no grupo da igreja, tá bom? A Leonor bota, ou então a Vitória aí bota. Vixe, terminou. Opa. O que é que você quer? Gênesis 1:26. O Espírito de Elohim. Não, 1:26. Façamos o homem. É Deus falando com as hostes, com os Elohim, com as hostes celestiais. Elohim significa ser celestial. Até o diabo entra aí, viu? Até o diabo ouviu quando Deus falou. Bom. 4, 5. Se o Eterno é um, como é possível se falar em Pai, Filho e Ruach HaKodesh? O Eterno é um ou 3? Um, que se manifesta como Pai, diga. E o Espírito, e Ruach HaKodesh. Então, Deus é um que se manifesta como Pai, Filho e Espírito. Quem entendeu? Deu para tirar alguma dúvida? Eu falo até em inglês, I hope so, né? Espero que sim. Quer fazer pergunta? É. Vamos só terminar isso aqui. É o último, né? Só para terminar isso aqui, ó. Adonai é um e se revela aos homens pelas quenumê do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh. Ou seja, Deus, Adonai, é um que se revela aos homens pelas manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, não são 3 pessoas, trindade, mas sim o mesmo Adonai, que é um manifestando-se por 3 quenumê distintas, por 3 manifestações distintas.
Eu acho que esse resumo está bacana, não está? Então, tal colocação ressalta o monoteísmo, único Deus, declarado em Deuteronômio 6:4, compatibilizando-o com a divindade do Mashiach. Este é o pensamento original do discípulo de Yeshua. Como vimos, Tertuliano admitiu que a maioria dos crentes defendia a existência de apenas um eterno e que esse se manifestava como Pai, Filho ou Ruach, Espírito. Ok? Alguém quer que eu volte alguma coisa? Não? Diz, Juana. Como? Preposição. Hã? Não, deixa eu falar um pouco sobre preposição. As preposições, eu tenho até uma... A minha primeira especialização que eu fiz foi como analisar as preposições, como fazer um estudo analítico das preposições. Realmente, se você não tiver cuidado, você usa uma preposição de forma errada. Tá? Vamos pensar aqui como e vamos pensar através. Tá? Eu não vejo, na minha opinião, não vejo nenhuma diferença em como nem através, porque elas indicam o caminho. Tanto como através, ela dá sentido de caminho, de caminhar. Entendeu? Vá por aquela rua, ou seja, através, tal. No inglês é through, através, e como, however, alguma coisa assim. Não vejo. Então, deixa eu só tentar melhorar o meu raciocínio com você. Bom, olha, o Samuel hoje tirou uma soneca aqui. Ele nunca dorme, acho que foi o pão que ele comeu demais. Deus, o Eterno, vamos lá. O Eterno é um, beleza, gente? O Eterno é um, amém? Agora, o Eterno, ele se manifestou como o Pai, né? A forma, como no sentido de forma, aparência, tá certo? Beleza? Tá entendendo agora? Como o Pai, como o Filho e como o Espírito. Ok? Amém? Posso dizer também, o Eterno é um que se manifestou através... o como é melhor. O como é melhor. Beleza? Gente, para terminar, quando a gente tem alguma coisa empregada na mente, há muito tempo, e essa doutrina não é uma doutrina nova, como vocês viram, é uma coisa bem antiga, vem lá do século III, e a maioria aqui tem um passado pagão, como no meu caso, né? A maioria. E mesmo aqueles que não têm um passado pagão, as igrejas infelizmente absorveram, né, essa doutrina e pregam sobre isso. É difícil, viu, a gente tirar, não é fácil não. Não é assim, é como um estalo de dedo, como acender e apagar uma lâmpada, não. Amém? Mas aí, o pontapé foi dado, amém, gente? O pontapé foi dado, tá? Criou confusão? Eu acho que sim. Acho que cria confusão na mente, sempre cria confusão na mente de alguém. Mas aqueles que estão com a mente aberta, está vendo aqui fundamentado nas escrituras e tal, que o judeu jamais, como o doutor Eli fala, jamais pensou na cabeça dos apóstolos uma doutrina de sistematização que separasse Deus em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se tivesse três personalidades diferentes e distintas. Como é isso que prega, né? A teologia. Não, Deus é um, amém? Se ele é um, ele tem apenas uma personalidade, né? Embora tenha se manifestado, né? Sim, eu também acredito. Tá errado, cara. Eu já disse pra ti, para de ver judeu ortodoxo, macho. Gente, já falei isso aqui quantas vezes pra esse rapaz? Para de ouvir judeu ortodoxo. Judeu ortodoxo não tem nada de bom pra dar pra gente, não. Os caras não acreditam no Messias. É meu? Judeu ortodoxo, não. Gente, vou terminar citando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sendo judeu ou gentil. Quem não acreditar em Jesus vai para onde? É só porque eu sou filho de Abraão, eu vou para a glória. Está amarrado isso aí. Amém? Tem que
aceitar Cristo. Amém, pessoal? Alguma pergunta? Quem ficou embaraçado hoje? Quem ficou aí embaraçado aí hoje? Bom, quem aprendeu alguma coisa aí? Por aí, vai lá. Amém? Aleluia. É difícil? Hã? É difícil? Não, né? Quem acha? Oi? É verdade. O que eu estou falando é tentar desconstruir e tal, e tentar construir. Mas quando nós falamos sobre as Kenumê, sobre as manifestações, aí vai dar um spread, né? Uma melhorada, né? Amém? E aí, tem pergunta não? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos terminar. Amém? Daniel, já está por aí? Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo, bom almoço. Aprendam a ser generosos. Amém? Compartilhe essa mensagem, tá? Se você gostou, curte aí, comenta. Deus abençoe.